dinheiro, ministro? O que o presidente Acabei de falar que dinheiro, o Ministério da Economia não estava aqui, eu não sei quantificar. Não repitam pergunta porque é bobagem, estamos gastando tempo à toa. Não tenho, não posso te dizer. Não. Bom, nós estivemos agora numa reunião de quase 2 horas, onde tivemos a oportunidade de ouvir os representantes de praticamente todos os ministérios que estão envolvidos diretamente na situação de Brumadinho. Eu trouxe aqui algumas definições e fico aguardando as perguntas que vocês possam fazer. Podem começar. Você vai falar alguma coisa primeiro? Então, eu adianto mais ou menos o que foi definido. Obrigado. Então, essa reunião, o objetivo foi que não haja superposição de esforços. Quer dizer, cada ministério defina perfeitamente qual é a sua intenção, quais são as suas responsabilidades no desenvolvimento das ações de governo. Nós também já adiantamos que é muito importante o auxílio direto à comunidade que foi afetada. O número de desabrigados é pequeno, então essa não é a principal preocupação. A preocupação maior agora é a busca das vítimas, para nós termos os números exatos de quem foi vitimado pela tragédia da barragem de Brumadinho. Concluímos também que é importante e urgente que aquelas barragens no Brasil inteiro que ofereçam maior risco sejam submetidas a uma nova vistoria, para que nós possamos nos antecipar, na medida do possível, a novos desastres. Existe, por parte do governo de Minas, uma atuação bastante eficiente para minorar a situação daquela população. E essa atuação foi comprovada hoje pela manhã, durante o sobrevoo que fizemos com a presença do senhor presidente da República, onde foi perfeitamente percebida a atuação do governo estadual, do governo federal e a conjugação de esforços para que essa situação extremamente desagradável possa ser, principalmente, resolvida no menor prazo possível. Nós temos a recordação da situação anterior, lá de Mariana, onde os problemas foram sendo adiados, e hoje mesmo a Procuradora-Geral fez uma declaração muito importante, muito oportuna, sobre a absoluta necessidade da urgência das providências, da atuação de todos os órgãos ligados ao Ministério Público para que as consequências e as devidas providências em relação ao que aconteceu aconteçam no mais curto prazo. Outra importante constatação é que o Ministério dos Direitos Humanos já buscou reunir esforços, instalou alguns telefones para atender chamadas de urgência, para atender pedidos, para atender, inclusive, sugestões. E uma das constatações é que não há necessidade de envio de ajuda humanitária. A Prefeitura de Brumadinho e o governo de Minas Gerais são capazes de atender essas necessidades no momento. Também há um oferecimento, e provavelmente será muito útil, do governo de Israel. Nós estamos recebendo a notícia de chegada de um avião de Israel com toneladas de equipamento. O avião já está aí, nós temos que liberar a parte alfandegária, a parte burocrática, para que eles possam ir para o local com os equipamentos de alta tecnologia, exatamente para buscar a identificação dessas vítimas e possivelmente o resgate dessas vítimas, sejam vivas, sejam mortas, para que possam ser
as famílias tenham um mínimo de conforto em relação ao que estão passando. Então, basicamente, são essas. Devagar, por partes, senão ninguém consegue ouvir nada. Vamos lá. Parece que já está aqui o avião e essa ajuda é basicamente equipamentos tecnologicamente capazes de identificar a presença de corpos e de outras situações, utilizando meios eletrônicos, utilizando meios que nós não dispomos e que eles dispõem. Eu não tenho esse detalhe ainda. Não vou adiantar porque eu não tenho esse detalhe. Não, isso é lógico que a quantidade de barragens que existe não pode garantir que isso seja feito imediatamente. Mas existe uma qualificação de risco e, de acordo com essa qualificação de risco, nós podemos fazer um escalonamento dessa nova vistoria. E há a intenção também de mudar esse protocolo de licenciamento de barragem. Eu não sou um especialista em meio ambiente, mas é óbvio que os ministérios que são especializados no assunto vão atuar para que esse protocolo seja revisto, que parece que há alguma coisa que está falhando nesse licenciamento. Como a contratação de seguro, como você pode obrigar as empresas a contratar de seguros, tanto ambientais quanto humanitários, para casos como esse, para que sejam evitados, isso pode ser por meio de qual medida legislativa? Vamos ver agora, deixa eu sair, porque esse é um aspecto jurídico. Só uma outra coisa, tem condições do Exército assumir essa parte da fiscalização? Isso foi discutido? Não, o Exército não é a instituição apropriada para esse tipo, né? Não, os engenheiros do Exército poderiam até participar, mas não é o procedimento normal. O procedimento normal é que há empresas, há condições fora das Forças Armadas de fazer esse tipo de fiscalização. O senhor sabe quantas barragens seriam vistoriadas assim, de imediato, tem uma situação mais crítica? Não sei, porque isso aí, dependendo do tamanho da barragem, da localização da barragem, vai requerer um planejamento, mas a ideia é que isso aconteça no mais curto prazo, principalmente em relação às barragens que já estão relacionadas como barragens de maior risco. Vamos passar ao ministro. Peraí, deixa a gente organizar, senão ninguém consegue saber nada. Eu só queria saber se a barragem de Monteiro estaria classificada entre essas de maior risco. Não estava classificada. Não, ela não estava classificada, ela estava fora dessa relação de mais risco e não se esperava que acontecesse, até pela ausência de chuvas na área. Eu vou deixar o ministro falar desse assunto, que ele é... A procuradora já ela fala que o episódio que aconteceu em Brumadinho tem um culpado. O governo já identificou quem é o culpado por isso ter acontecido? Se alguém tem que identificar o culpado, me parece que é o próprio Ministério Público. Ministro, e a Agência de Mineração, a Agência Nacional de Mineração, que é a responsável pela fiscalização dessa barragem? Posso só responder a pergunta dela? No microfone, ministro, por favor. Encosta o microfone, por favor. Sim. Há uma responsabilidade pelo que aconteceu. A responsável por isso, pelo risco do próprio negócio, é a empresa Vale do Rio Doce. O que nós precisamos ver nesse momento é aguardar as apurações, aguardar os levantamentos dos órgãos técnicos para verificar a extensão desse dano e como serão adotadas as medidas de responsabilidade. Quais as espécies de responsabilidade? Civil, administrativa e até mesmo criminal pode haver. Então, nós precisamos agora aguardar os levantamentos, as investigações, para termos a extensão das responsabilidades da companhia Vale e de como isso vai ser apurado em função das medidas judiciais que precisam ser adotadas. Nós precisamos ver, porque é uma reincidência.
Ainda que haja um espaço para alguma negociação, não podem ser adotadas medidas nos mesmos parâmetros que foram adotados anteriormente, em função de uma conduta reincidente que aconteceu agora. Nós já temos indicativos de que o número de vítimas é bastante maior, né? Não temos ainda os números, mas o número de desaparecidos indicam uma responsabilidade humana maior, e a prioridade nesse momento é com o resgate dessas vítimas. Então nós precisamos adotar as medidas à luz das necessidades mais emergenciais. Qual a prioridade nesse momento? Como atender as famílias vítimas e essas vítimas que precisam ser resgatadas. A partir de um segundo momento, nós vamos ter os levantamentos técnicos, tanto na área ambiental como na área da mineração, para que as revisões, por exemplo, na área de mineração, elas possam ser adotados protocolos novos para prevenir esse tipo de acidentes no futuro. E na área ambiental, por exemplo, o IBAMA hoje já estabeleceu uma multa de 250 milhões de reais. Essa é a primeira medida. Outras medidas subsequentes vão ser adotadas. O que é importante dizer? O governo está trabalhando 24 horas por dia para atender as vítimas, as famílias dessas vítimas, e para que num segundo momento, também que é emergencial e imediato, já seguirmos para as possíveis responsabilizações. Então nós estamos aguardando ainda as consequências do desastre, que ainda não estão totalmente estabelecidas. Há uma sequência de eventos que estão sendo monitorados, para que aí sim nós tenhamos segurança para adotar as medidas necessárias em relação aos responsáveis por essa tragédia humanitária que aconteceu no Brasil. A Polícia Federal entrou no caso, que mostra que há uma preocupação com que esse acidente, essa tragédia, alcance outros estados. Talvez por isso a polícia esteja aí. Agora, a usina que está mais abaixo tem condição realmente de reter, o senhor tem informações técnicas, se ela tem condição de reter esses rejeitos? E mesmo que tenha, essa água suja não chegaria a outros estados banhados no Rio São Francisco, inclusive comprometendo o abastecimento de água mais embaixo? É precipitado nós darmos uma palavra conclusiva nesse momento. A avaliação hoje é de que, a princípio, haverá possibilidade de retenção. Porém, há uma série de circunstâncias variáveis, chuva, risco de algum novo deslizamento que possa haver. Então, há um monitoramento permanente para avaliar essa extensão, mas o diagnóstico que nós tivemos na reunião é que, a princípio, haveria a possibilidade de represamento antes de se alcançar, por exemplo, o Rio São Francisco ou outros estados da federação. Obrigada, financeiro. O governo falou que recursos financeiros a gente não sabe quais são. Como é que é? O governo federal soltou uma nota, o presidente, dizendo que haverá um auxílio financeiro a Brumadinho e ao estado de Minas Gerais. A gente precisa entender que medidas vão ser estudadas. Esse auxílio financeiro vai desde algumas prestações que podem ser adiantadas de benefícios à população, como auxílios financeiros aos governos. Quantias não estão definidas porque o Ministério da Economia não estava presente na reunião e nós dependemos dele para quantificar esse auxílio. Repasse, por exemplo, antecipação do saque da FGTS, antecipação do 13º. Está sendo pensado nisso, tá? Eu não posso garantir o que vai acontecer. Deixa só eu completar o seguinte. É bom ficar bem claro, eu acho que vocês, como formadores de opinião, são importantes nisso, para mostrar que, primeiro, o governo federal tomou todas as medidas a seu alcance para minimizar os efeitos de uma tragédia. O presidente da República, desde o momento que tomou conhecimento do assunto, mobilizou imediatamente todos os recursos, autorizou e praticamente deu ordem para que os 3 ministros mais envolvidos com o problema se deslocassem para a área. O ministro do Meio Ambiente, o ministro de Minas e Energia e o ministro do Desenvolvimento Regional estão lá desde ontem. Hoje o presidente da República sobrevoou a área e eu faço questão de explicar. Eu sei que a pergunta sempre acontece. Por que o presidente não pousou para falar com a população? Não havia condições para esse pouso. Primeiro que as áreas de pouso eram muito reduzidas.
depois que havia 14 helicópteros operando no resgate. E se nós, com 3 helicópteros de porte maior, de porte médio, podemos até considerar, em termos de Brasil, de grande porte, se nós baixássemos a altitude de voo, nós íamos interferir nas operações desses helicópteros de resgate, íamos prejudicar durante horas a operação de resgate. E havia, como se confirmou, a previsão de chuva na parte da tarde. Por isso o presidente não pousou, mas sobrevoou toda a área, tomou conhecimento da situação, se reuniu com as instituições do governo de Minas Gerais que estão na área. As Forças Armadas do Ministério da Defesa mobilizou a 4ª Brigada de Infantaria de Montanha Leve, com todas as suas unidades, para colocar à disposição dessas medidas lá na área. Eu não faço conta de gente, não dá para fazer conta. Uma brigada é em torno de 5 mil. Em torno de 5 mil. Já estão disponíveis, podem ser empregadas a qualquer momento. Acabei de falar que dinheiro, o Ministério da Economia não estava aqui, eu não sei quantificar. Não repitam pergunta, porque é bobagem, estamos gastando tempo à toa. Não tenho, não posso te dizer. Não, o mais rápido possível. Tudo tem uma urgência. Tudo vai acontecer no menor prazo possível. O presidente falou que foi licenciamento ambiental durante a campanha. Houve uma mudança disso, agora está se falando em rever as regras de licenciamento dessas barragens. Sim. O presidente mudou o discurso agora? Não, mudou o discurso de quê? O presidente vinha falando que precisava flexibilizar o licenciamento ambiental. O discurso que ele falou... Não tem nada... Peraí. Duas coisas completamente diferentes. Flexibilizar o licenciamento ambiental significa ter regras bastante rígidas, mas que permitam que algumas obras que dependem de licenciamento ambiental saiam do papel e aconteçam. Não significa afrouxar o licenciamento ambiental. Ao contrário, o licenciamento ambiental tem que ser uma coisa muito bem feita, mas não pode ser retardado sem motivos justos, impedindo o desenvolvimento de determinadas áreas. Isso é a opinião também do ministro do Meio Ambiente. Eu não estou dando opinião disso que não é minha área, estou repetindo o que ouvi do ministro do Meio Ambiente. Fui!